Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Felipe Cardoso. Hoje eu vou falar sobre Pixel do Facebook com Hotmart. As minhas aulas elas são teóricas e práticas, então eu costumo fazer a primeira parte teórica, a segunda parte, tudo dentro de uma aula só. Se você já sabe a teoria sobre Pixel, sem problema, aqui na descrição você pode clicar na opçãozinha onde vai levar você diretamente para a parte prática, né? Então tem ali o tempo onde começa a parte prática, é só clicar que você vai direto para ela, mas eu te sugiro ficar nessa parte teórica aqui que é extremamente importante. A parte teórica com a prática, ela se casa perfeitamente, você vai aprender muito sobre Pixel. Eu prometo compartilhar tudo que eu sei sobre Pixel do Facebook com relação a Hotmart, né? Mas não adianta eu falar sobre Pixel na Hotmart se eu não der uma introdução sobre o Pixel, porque tem gente que não sabe o que é o Pixel. E é isso que eu vou falar nessa aula aqui, ok? Antes da gente começar a aula, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo aqui, isso é muito importante. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser alertado todas as vezes que um vídeo como esse aqui for publicado aqui no canal, ok? E para finalizar aqui as apresentações, eu gostaria de dizer que eu sou o criador do Rocket Ads, que é um treinamento completo de Facebook Ads, que vai ensinar você a vender todos os dias no Facebook e no Instagram. Se você quiser saber mais sobre esse treinamento, vai aqui na descrição, tem um link, clica, que você vai saber tudo sobre o Rocket Ads, ok? Agora que eu já fiz todas as apresentações, roda a vinheta. Então vamos lá, o Pixel ele é um código que você insere num site, né? Independente de ser uma página de venda, um e-commerce, você insere esse código no site para que algumas coisas aconteçam, ok? E eu vou explicar o que acontece quando você insere o Pixel no seu site. Felipe, posso inserir o Pixel no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, no YouTube? Não, ele é inserido no site, ok? Então se você tem um site, você tem que inserir o Pixel no seu site. Felipe, mas eu ainda não vendo no meu site. Eu até crio algumas campanhas de visualização de vídeo, de engajamento, levar as pessoas para o Instagram, para o WhatsApp, para o Telegram, até para o YouTube, para poder divulgar um vídeo ou então crescer o número de seguidores do meu canal no YouTube. É interessante que mesmo que você ainda não tenha um processo de vendas no seu site, você já insira o Pixel no seu site. Quando eu ensinar tudo aqui para você, vai fazer bastante sentido isso, beleza? Para eu poder falar sobre o Pixel, é importante eu dividir isso aqui em duas situações. A primeira é dizer como que o Pixel ele atua, tá? O Pixel ele atua na conexão e eu já vou explicar sobre isso aqui. Então, ó, nós temos aqui a conexão. Felipe, o que quer dizer isso, conexão? Vou explicar. Ele atua também relatórios. Então, vou colocar aqui reports. Ele atua também em otimização. E ele também atua com remarketing. Eu vou explicar cada uma dessas coisas aqui que estão aqui, vai ficar bem tranquilo de você conseguir entender. Mas para poder explicar isso aqui, eu preciso ilustrar aqui visualmente como que vai funcionar o fluxo para você aprender, ok? Bom, a gente tem aqui, eu vou chamar de Facebook, já vou explicar o que é isso aqui. A gente tem aqui também isso aqui, e a gente tem também isso aqui, ó. Então, ó, nós temos aqui, esse primeiro quadradinho aqui é o que a gente chama de BM. Por que eu vou chamar de BM? A BM ela é Business Manager, é o local onde que a gente cria as campanhas, os conjuntos, os anúncios. Não vou entrar em muitos detalhes, isso aqui fica para uma outra aula, mas é basicamente aqui que a gente tem a gestão de todas as nossas campanhas, conjuntos e anúncios. Então a gente pode entender que isso aqui é o Facebook em si, mas lembrando que a gente está falando de BM, é onde a gente faz a gestão de tudo. Esse aqui já é um anúncio, então a gente tem aqui um Ads, e esse aqui é um site. Eu coloquei esses três itens aqui para poder mostrar para você um fluxo que é um fluxo normal, ou seja, você usa a BM para poder criar os anúncios e o anúncio ele pode, por exemplo, levar usuários para o site. Esse aqui é o exemplo que eu vou ilustrar para poder facilitar a compreensão do Pixel. O primeiro item que a gente tem aqui é o item conexão. Por que eu coloquei conexão aqui? Imagine o seguinte cenário. Você tem aqui um Pixel, que é um código, né?
E esse pixel ele não está instalado aqui no site. Ele não está instalado no site. Uma vez que você não tem o pixel instalado no site, você está levando tráfego para o seu site, o Facebook ele vai ser incapaz de conseguir ter acesso a todos os comportamentos dos usuários no seu site, exatamente porque não tem o pixel, né? Então o usuário, quando ele entra no seu site, ele pode executar várias ações. Por exemplo, se você tem uma página de captura, você tem como trazer para o Facebook, ou melhor, trazer para o gerenciador de anúncios, tudo relacionado a essa ação, que é, por exemplo, captar um lead. Então você tem uma página de captura onde você vai captar um lead e o Facebook, o gerenciador de anúncios, né, você só vai conseguir receber, né, ele só vai conseguir receber essa atividade ou esse comportamento se tiver o pixel. Se tiver um pixel, ele não vai conseguir ter acesso a esse comportamento. Por que que isso acontece? Exatamente porque não existe essa conexão quando você não instala o pixel no site. Então, por exemplo, aqui é um site de venda, né? É uma página de venda. Quando você não tem o pixel instalado nessa página de venda, como que o Facebook, como a BM, como o gerenciador de anúncios vai saber quem comprou? Quem clicou em um anúncio e comprou aqui nessa página de venda? Ele basicamente, quando não tem o pixel instalado no site, ele fica simplesmente... Isso aqui é um olho, ele fica cego, né? A ABM ela não consegue enxergar o seu site exatamente porque ela não vai ter o que a gente chama de conexão. Então, uma vez que você coloca o pixel no seu site, você cria uma conexão entre o seu site e a ABM. Ou seja, essa conexão vai ser extremamente importante para que o Facebook ele consiga analisar todos os comportamentos dos usuários no seu site. Então, a partir do momento que você pega e você instala o pixel aqui no seu site, você vai basicamente criar essa conexão entre o seu site e a ABM, o gerenciador de anúncios e whatever. Então, o primeiro item aqui é conexão por conta disso. Você conecta o seu site com o gerenciador de anúncios. E a partir do momento que você conecta o seu site com o gerenciador de anúncios, o Facebook ele vai conseguir coletar todos esses comportamentos. Compra, quem iniciou a compra, quem visualizou um produto, quem visualizou uma página e etc. Ok? Bom, uma vez que você já tem essa conexão, o Facebook ele vai ter a possibilidade de coletar informações importantes desses comportamentos dos usuários no seu site. Por exemplo, ele vai poder saber quem está comprando, né? Ele vai coletar aqui dados sobre compras. Quem comprou ou então quem iniciou uma compra. Ele também vai ter a capacidade de coletar dados de quem virou lead. Então, se você tem uma página de captura com o objetivo de coletar e-mails, né, coletar leads, então você vai poder saber quantos leads você coletou, quantos leads vieram de determinado anúncio, né? Então, uma vez que o pixel está no site, você também vai trabalhar exatamente com esses reports, né? Você vai receber, a ABM ela vai receber esses dados que acontecem exatamente porque você tem um fluxo onde você tem um anúncio, o usuário vai para o site e lá ele executa algumas ações, tem alguns comportamentos. Então, se ele deixa o e-mail lá, o Facebook ele vai conseguir saber que desse anúncio aqui, por exemplo, você conseguiu captar tantos leads, ou desse conjunto específico, você conseguiu gerar tantas vendas, ou dessa campanha específica, você conseguiu gerar tantas vendas. A partir do momento que você consegue, por exemplo, ter acesso a esses dados, esses reports, você vai conseguir ter muito mais acessos a métricas extremamente importantes. Por exemplo, você só vai conseguir saber quanto é o seu custo por leads se a ABM estiver recebendo dados do comportamento dos usuários no seu site relacionado a essa estratégia. Então, quantos leads você captou? Você pode ter captado leads de usuários que vieram de diversos canais.
pode ter vindo organicamente, pode ter vindo do YouTube, né? Agora, como que você vai saber que X leads vieram de determinado anúncio, de determinado conjunto, ou determinada campanha? Através exatamente dessa conexão que existe do pixel no seu site. Então, o Facebook ele vai conseguir coletar todas essas informações, todos esses dados, e isso facilita bastante, você vai entender sobre isso aí. Bom, outra coisa também que o Facebook ele vai ser capaz, né, a BM, sempre que eu falar Facebook, entenda que é a BM, né? Outra coisa que você vai conseguir trabalhar é a otimização. Por que otimização? Porque uma vez que já tem a conexão, uma vez que o Facebook está conseguindo ter acesso a dados, a relatórios de todo o comportamento dos usuários do seu site, você vai ter a capacidade de pedir ao Facebook para poder trazer pessoas iguais às que estão convertendo. Vamos supor que aqui seja uma página de venda. E aí você configura o evento de conversão, não vou entrar em tantos detalhes, mas o evento de conversão é uma configuração que você faz num conjunto de anúncios que está dentro de uma campanha com o objetivo de conversão, que é o objetivo para você vender. Então, quando você quer vender, o objetivo de campanha tem que ser conversão. E aí você configura lá uma campanha de conversão. Você só vai conseguir criar um anúncio dentro de uma campanha de conversão se o pixel estiver instalado no site, senão você não consegue. E lá no conjunto de uma campanha de conversão, tem uma opção que é o evento de conversão. O que é o evento de conversão? É o que você quer trazer. Então, por exemplo, se você seleciona aqui o seu evento de conversão vai ser compra, que é o purchase, também conhecido como purchase, o Facebook ele vai começar a analisar o usuário que está comprando. Então vamos supor, você tem aqui uma página de venda, aí o Joãozinho foi lá e comprou. Aí o Facebook já sabe que o Joãozinho comprou. Aí a Maria foi lá, comprou também. Aí o Facebook vai analisar o perfil da Maria. Aí depois tem o Caio. Caio foi lá, comprou também. Aí o Facebook vai analisar o perfil do Caio. E aí quando o Facebook ele chega a um volume de compras dentro de um período de 7 dias, isso daí também é assunto para uma outra aula, que é quando o Facebook ele aprende sobre os resultados, ele vai ter uma capacidade maior de veicular os seus anúncios para pessoas iguais a essas pessoas aqui que estão comprando. E o Facebook só vai poder trabalhar essa otimização quando o pixel está no seu site. Então ele vai ter a capacidade de potencializar os resultados, uma vez que ele já sabe quem é que está executando aquela conversão que você configurou como um evento de conversão no conjunto. Então você tem que dizer ao Facebook o que você quer. É uma compra? Então você vai ter que selecionar lá o evento padrão de purchase, que é o compra. É um início de compra? Você tem o initiate checkout. É um lead? Você pode criar uma conversão personalizada para um lead e selecionar essa conversão personalizada lá dentro do conjunto. Isso daí é um assunto para uma outra aula, mas só para você entender que o Facebook ele vai permitir com que você otimize os seus conjuntos com base nos compradores, com base nas pessoas que estão deixando leads e etc. Esses eventos aqui, que são eventos padrões ou conversões personalizadas, são ações relacionadas ao pixel. Então, primeiro você instala o pixel no seu site e depois você vai ter a capacidade de criar esses eventos, que pode ser um evento de compra, pode ser um evento de início de compra, um evento de lead e por aí vai. Então, a otimização ela atua exatamente dessa forma, fazendo com que o Facebook ele tenha a capacidade de entender quem são aquelas pessoas que estão executando aquelas ações que você quer e em determinado momento ele vai ter a capacidade de veicular os anúncios para pessoas iguais, ok? E aí a gente tem aqui também o remarketing. Por que o remarketing está aqui? Entenda o seguinte, se você não tem o pixel instalado no seu site, você não vai conseguir, por exemplo, exibir um anúncio para quem acessou a sua página. Anúncio de remarketing. Existem vários tipos de públicos de remarketing. Tem público de envolvimento com um vídeo ou um ou mais vídeos seus, se envolveu com a sua conta no Instagram e uma das opções é você criar um público de remarketing para reimpactar quem acessou o seu site. Veicular anúncios para quem acessou o seu site. E o remarketing, quando você instala o pixel no site, você consegue, por exemplo, criar um remarketing para quem iniciou a compra e não finalizou. Olha que interessante. O cara ele tá ali, na cara do gol, é só você dar uma ajudinha para ele poder colocar a bola para dentro. Então você imagina, o cara tá ali quase fazendo o gol, você tá querendo esse produto aqui, eu vi que você tá interessado nesse produto
e você vai quebrar as objeções na copy do seu anúncio para que o usuário ele compre. Ou então até mesmo quem acessou uma página de captura onde você quer coletar um lead, o cara ainda não coletou um lead, você pode criar um remarketing para quem acessou a página de captura, mas não virou lead ainda. Então é um anúncio de remarketing. Ou então um anúncio de remarketing para quem acessou determinada página. Então você pode ter um e-commerce, e aí, no caso do e-commerce, você pode impactar quem acessou uma categoria específica, com anúncios relacionados a essa categoria específica. Então você só vai ter a capacidade de criar um anúncio de remarketing de quem acessou o seu site se você tiver o Pixel instalado aqui no seu site. Então, quando a gente analisa aqui todo esse contexto aqui, você chega à conclusão de que é imprescindível você ter o Pixel instalado no seu site, mesmo que agora, nesse momento, você ainda não esteja vendendo, porque ele vai te ajudar a criar essa conexão entre o site e a ABM, o gerenciador de anúncios, e dessa forma você vai conseguir gerar relatórios para poder saber tudo o que está acontecendo relacionado a anúncios que você manda para dentro do seu site, seja com o objetivo de captar leads ou então de gerar vendas. Você ainda vai ter a possibilidade de trabalhar a otimização, porque aí o Facebook vai saber quem são essas pessoas que estão convertendo, seja compra, seja lead, entre outras ações, e vai ter a capacidade de veicular anúncios para pessoas similares. É necessário que tenha uma aula para eu poder falar de fase de aprendizado, que envolve todo esse processo onde o Facebook está aprendendo sobre os resultados. Tem que ser uma aula específica sobre isso. Mas então, quando o Facebook começa a analisar o que as pessoas estão fazendo no seu site, ele vai ter mais informações para saber quem são essas pessoas que você quer trazer para o seu site de acordo com o evento de conversão. E você tem também aqui o remarketing, que é exatamente a possibilidade que você tem de trazer a pessoa para o seu site novamente, uma vez que ela já passou pelo seu site. Então você tem como criar, por exemplo, uma copy customizada. Eu vi que você está interessado, eu vi que você acessou o site, eu vi que você está querendo comprar o produto XYZ, ou que você está querendo comprar o meu curso, se for um curso online. Enfim, você consegue, em um anúncio de remarketing de quem iniciou a compra e não finalizou a compra, por exemplo, ser mais específico e falar mais exatamente com uma linguagem que vai fazer total sentido de acordo com o momento que o usuário está, ou seja, ele iniciou a compra e não finalizou. Então, com todo esse cenário aqui, fica fácil entender a importância do Pixel no seu negócio, nas suas estratégias dentro do Facebook Ads. Agora que você já viu toda essa parte teórica aqui, explodindo aqui o meu WhatsApp, vamos para a parte prática, que a gente vai ver a implantação disso aqui na Hotmart. Então vamos lá! Agora que você já teve toda essa introdução com a parte teórica, extremamente importante, a gente vai colocar a mão na massa aqui e vai fazer a configuração do Pixel no site e também integrar com o Hotmart. É importante dizer que talvez você já tenha executado alguma dessas etapas aqui, porque para poder fazer esse processo aqui na prática, você tem que seguir algumas etapas. Então eu prometo ser bastante detalhista aqui para não deixar nada passar, porque tem alguns pontos aqui extremamente importantes e eu vou pontuar quando chegar nesses momentos. Mas, obviamente, se você já fez alguma dessas etapas, você pode ir pulando para as outras etapas, ok? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que você tem que criar a sua ABM, você tem que criar o seu negócio. Para você ver se você tem um negócio criado ou não, você pode acessar business.facebook.com/select, né? E aí, se você tiver algum negócio criado, já vinculado ao seu perfil pessoal, você vai ver esse negócio aqui, você pode entrar nesse negócio para poder fazer as configurações nesse negócio. Ou então, se você não tem um negócio criado, basta você acessar business.facebook.com/overview. E aí aqui em cima você vai clicar em criar uma conta, você vai poder criar aqui uma conta. E aí depois você volta aqui em /select que ele vai aparecer aqui, mas quando você cria a conta ele já te direciona para essa conta, ok? Bom, eu já tenho aqui um negócio criado, né, uma conta de negócio criado. Eu vou clicar aqui na que a gente vai utilizar, que é uma conta de um expert que a gente utiliza aqui nos meus treinamentos. E aí você vem aqui para essa página inicial aqui do negócio, e aí quando você clica aqui em cima nesse menu, você tem aqui configurações do negócio. Então, uma vez que você já tem um negócio criado, basta você acessar o menu e vir em configurações do negócio. É aqui nas configurações do negócio que a gente vai trabalhar com relação ao Pixel. Deixa carregar ali. Eu também estou aqui na Hotmart, então para poder acessar o produto específico, você vai clicar em Sou Produtor. A gente já tem aqui o produto, que é o produto que a gente vai utilizar, que é o Live Academy. Então eu vou acessar aqui o Live Academy. E aqui do lado esquerdo você tem ferramentas. Então vamos clicar em ferramentas.
E aqui você tem pixel de rastreamento. Vamos clicar em pixel de rastreamento e você tem aqui diversos serviços que você pode integrar. Um deles é o Facebook, é o que a gente vai utilizar. Então, vou clicar aqui em Facebook, ele vai abrir aqui. Então, deixa aberto aqui, que depois a gente volta aqui, ok? Outra coisa interessante é o seguinte, a gente tem essa páginazinha aqui, que é uma página de venda da Live Academy, ok? Está em WordPress, então, para poder trabalhar no WordPress é mais fácil, diz respeito à configuração do Pixel. É mais fácil se você não estiver utilizando, por exemplo, uma ferramenta de terceiro, um serviço específico que facilite ainda mais. Por exemplo, se você usa Vtex, loja integrada, né? Essas ferramentas elas já têm recursos que facilitam também para você poder aplicar, integrar o Pixel, né? Então é bem mais tranquilo de fazer. No WordPress é basicamente a ferramenta que eu trabalho há mais de 10 anos, então eu já estou bastante situado com o WordPress, por isso que eu digo que é bastante fácil, mas a ferramenta que você vai utilizar, se ela for uma ferramenta de serviços, né, por exemplo, loja integrada, Vtex, né, ClickPage, né, você consegue fazer essa integração até mais fácil do que o WordPress. No caso do WordPress aqui, a gente vai ter que instalar um plugin. Só que é necessário a gente instalar esse plugin não só para poder fazer a integração do Pixel, mas para poder fazer uma coisa extremamente importante, que é a gente verificar o domínio, verificar o nosso domínio do site, né? Então a gente precisa fazer isso aqui no Facebook. Ok? Então, ó, vindo aqui em plugins, adicionar novo, isso eu estou dentro do WordPress, a gente vai colocar aqui, por exemplo, header and footer, e ele vai achar aqui alguns plugins, né? Um desses plugins é esse aqui, que é o Header Footer Code Manager, né, da 99 Robots. Eu já instalei esse plugin aqui, eu vou apenas ativar esse plugin. Então, quando eu clico em ativar esse plugin, ele já fica ativo e aí ele aparece aqui o HFCM, né? Quando a gente clica aqui em All Snippets, você vê que a gente vem para uma tela aqui onde eu posso criar os snippets que vão receber esses códigos, né? Então esse plugin aqui, basicamente, o que ele faz? Ele permite você colocar um código e esse código ele vai ser embedado, inserido em todas as páginas. É basicamente o que a gente precisa para poder trabalhar com o Pixel. Vamos supor que, de repente, você não utilize nenhuma dessas plataformas, seja um site proprietário onde você não utilize nem o WordPress, nem uma plataforma de e-commerce, enfim. Aí, nesse caso, você vai ter que inserir manualmente esse código no seu site. E se você não tiver conhecimento suficiente, você pode falar com um desenvolvedor ou até com um programador. Não precisa ser um programador muito experiente. Um programador desenvolvedor com conhecimento básico, ele sabe pegar esse código do Pixel e inserir no site de boa, beleza? Bom, então a gente tem aqui essa tela dos snippets. A gente vai trabalhar com os snippets. A primeira coisa que você precisa fazer é fazer a verificação do domínio. Então, quando a gente, novamente, eu estou aqui em configurações do negócio, né? Você tem que vir aqui em configurações do negócio no menu. E aqui no menu, você vê que nós temos aqui segurança da marca. E nós temos aqui domínios, né? E aí você vai poder clicar aqui para poder adicionar um domínio. Só que é o seguinte, eu já fiz a verificação desse domínio aqui previamente, né? Então, esse domínio, tá vendo, ele está verificado. Mas eu vou mostrar para você como é que você deve fazer para verificar esse domínio, né? Eu tenho aqui, por exemplo, estou em outro negócio, né? Quando a gente vem aqui novamente em segurança em domínios, se eu clicar aqui em adicionar um domínio, eu vou colocar qualquer domínio. Por que eu vou colocar um outro domínio? Porque uma vez que esse domínio ele já está preso, verificado em um negócio, a gente não consegue verificar ele novamente em um outro negócio. Você consegue verificar o domínio apenas uma vez. Então, ó, vou colocar aqui um outro domínio de teste que a gente tem, que é o appclock.tk. Vou clicar em adicionar e você vê que ele vai adicionar aqui. Só que ele fica como não verificado. O que você vai precisar fazer? Tá vendo que o Facebook ele te dá aqui uma orientação do que você deve fazer. Você deve copiar esse código aqui e inserir esse código no site. Então, o que você vai fazer? Você vai copiar esse código aqui, Ctrl C. Aí você vai voltar lá no WordPress, depois de ter instalado esse plugin aqui. E aí você vem aqui em All Snippets, tem aqui em Adicionar Snippets. Você vai clicar aqui em Adicionar Snippets. E aí você coloca aqui em Snippet Name, pode colocar Verificar Domínio. Você não precisa mexer nessas configurações aqui, ok? Porque aqui a gente está inserindo ele em todo o site. Né? Temos algumas configurações aqui que você não precisa se preocupar nesse momento. E você vai colar o código exatamente aqui. Veja bem, esse aqui não é o Pixel ainda. Nós estamos fazendo a verificação do domínio. Você precisa verificar o domínio antes. Então, ó, colocou o código aqui, você vai clicar aqui em Save. Né? Então, ó, clicar aqui em Save.
E aí depois é só você pegar e acessar o seu site. Acessou o seu site, atualizou aqui o site, de boa. Você vai voltar lá na verificação do domínio. Então deixa eu voltar aqui, ó. E aí, obviamente, que aqui é só um teste, né? Nem é esse o domínio aqui que a gente está verificando. Mas quando você clicar em verificar domínio, aqui vai mudar de não verificado para verificado. É assim que você faz para verificar um domínio. Adiciona ele, copia esse código aqui, coloca esse código no site através desse plugin que eu ensinei você e depois ele vai ficar como verificado, beleza? Bom, eu já tinha feito isso aqui, então eu posso fechar inclusive aqui, já mostrei para você como é que funciona e você vê que ele está como verificado, tá vendo? Então agora você viu exatamente o que é necessário fazer. Esse recurso aqui, ele é necessário depois de uma implementação do iOS 14, né, que é o ATT, né, que é o App Track Transparency. Né, que é um novo recurso da nova atualização do iOS. Então o Facebook ele teve que se adequar, então ele pede para você fazer a verificação aqui dos domínios. Então esse domínio ele tem que estar verificado. Né? Você vê que o processo de verificação do domínio é bem simples de fazer. Esse plugin ele resolve para a gente. Uma vez que esse plugin, esse domínio ele já está verificado, então você pode vir aqui, você pode até deletar esse snippet que a gente criou. Você não precisa ficar deixando ele no site, não. A gente só faz para poder mostrar para o Facebook que esse domínio aqui é nosso e que a gente tem propriedade sobre ele, beleza? Então, muito bem, vamos voltar a utilizar esse plugin aqui, criar um novo snippet, mas agora para poder configurar o pixel. Né? E ainda aqui em configurações do negócio, você tem aqui em cima fontes de dados e um desses itens é aqui pixels. Né? Você tem dois locais que você pode criar os pixels. Ou aqui dentro das configurações de negócio ou então dentro de uma conta de anúncio. Só que por que eu sugiro você criar aqui? Porque quando você cria dentro das configurações de negócio, você pode criar até 200 pixels. Né? Então, bastante coisa para você criar. Né? Então, ó, aqui em pixel a gente vai clicar em adicionar. E aí você vê que ele vai abrir aqui o assistente para a gente poder criar o pixel. Eu já tenho alguns criados, então eu vou colocar aqui o pixel, vou colocar o 04 Live Academy Teste. Eu vou colocar esse teste aqui só para a gente saber que isso aqui eu já até tenho um aqui de teste, mas é de outro, foi um pixel para uma outra aula. Então esse 04 aqui que a gente vai utilizar. Vou clicar em continuar. E aí, ó, o pixel ele já foi criado, porque você consegue ver aqui do lado esquerdo, ó, ele está aparecendo aqui, né? E aí você tem a opção aqui, que é configurar o pixel agora. Né? Quando você clica em configurar o pixel agora, ele vai te dar algumas opções aqui. Adicionar código usando a integração com parceiros. Então aqui, quando você escolhe essa opção, você vai poder ver todos os serviços onde você consegue integrar o pixel, como WordPress, como PrestaShop, Magento, né? OpenCart e whatever. Né? E você tem a opção de inserir, adicionar o código manualmente. Né? Essa aqui é a melhor opção, né? E eu já vou mostrar. Mas você também tem aqui enviar as instruções por e-mail para um desenvolvedor. Então, se você utiliza um site que não seja WordPress, não seja Magento, PrestaShop, OpenCart, qualquer outra plataforma, ou então até mesmo um serviço onde você contrata, né? Você pode pegar e pode clicar aqui para poder enviar o pixel para o seu desenvolvedor e ele vai poder instalar no seu site. Só que a opção que a gente vai trabalhar aqui é adicionar manualmente o código e aí você vê que ele já vai abrir aqui para a gente pegar aqui, ó, copiar esse código. Então, uma vez que eu já copiei esse código, a gente volta lá no WordPress. Ainda estou aqui em HFCM, né, em All Snippets. Aí eu vou criar um novo snippet. Eu poderia até utilizar aquele snippet que eu já tinha criado, mas eu vou colocar aqui um diferente só para você ver. Então a gente coloca aqui pixel em todo o site, site-wide. Né? Não preciso mexer em nenhuma dessas configurações. E a gente cola o código aqui embaixo. Né? Diferente da verificação do domínio, esse código aqui ele precisa ficar aqui. A gente não pode tirar ele do site. Então, uma vez que a gente salva ele e cria esse snippet, ele vai ficar exatamente aqui, ok? Se a gente voltar aqui para All Snippets, você vai ver que nós já temos aqui o snippet criado. E aqui você pode, você vê que ele está habilitado, né? Então toma cuidado com isso, porque se eu clicar aqui você desabilita, ele sai do site, mas ele está habilitado, ok? Como que a gente vai fazer para ter a certeza que o pixel está instalado no site? Muito bem, se eu acessar aqui o site, você vai observar que aqui no Chrome, né, eu estou utilizando aqui o navegador Chrome, você tem esse itemzinho aqui. Ó. Esse itemzinho aqui aparece porque eu instalei
um add-on, né? Uma extensão aqui do Chrome chamado Facebook Pixel Helper. Então você vai digitar no Google, tem esse primeiro item aqui, que é o Facebook Pixel Helper, né, em chrome.google.com. Quando a gente clica, a gente vem aqui para Chrome Web Store, né? Eu já adicionei ele aqui, então você vê que ele só aparece em remover. Se você ainda não adicionou, é só você clicar aqui em adicionar e ele vai aparecer aqui. Felipe, não apareceu aqui em cima. Você pode vir aqui em extensões e aí você vai pegar, por exemplo, em Facebook Pixel Helper e vai clicar nesse pinozinho aqui, né? Clicou no pino, assim que você clica nesse pinozinho, ele vai... Estranho, né? Pinozinho. Falar pinozinho é estranho. Assim que você clica nesse pino aqui, ele vai aparecer. Mas ficou melhor. Assim que você clica nesse pino, ele vai aparecer aqui em cima. Ok? E aí, quando você instala o Pixel no seu site e você acessa aqui, e você consegue ver que ele está aqui, Então, quando eu clico aqui no Facebook Pixel Helper, olha o nome do Pixel aqui, é o Pixel 04 Live Academy Test. Então, de boa, ele já está instalado no site, está de boa, tá? Muito bem, então a gente teve acesso aqui ao código por aqui pelas configurações de negócio, mas pode acontecer de repente você perder esse código. Ih, Felipe, perdi esse código. Como que eu faço para ter acesso a esse código novamente? Vou mostrar para você. Mas olha que interessante. A gente fez a instalação do Pixel lá e a gente já até acessou o site aqui para poder testar. Quando a gente volta aqui em configuração de negócio, você vê que aqui no Pixel ele está com uma bolinha vermelha. Nenhuma atividade. Se eu der um refresh aqui, você vai ver que esse Pixel agora ele vai ficar com uma bolinha verde, dizendo que já está recebendo atividade do site. Então, está tudo certo. Tá vendo? Recebido pela última vez há 1 minuto, né? Então, como eu disse, talvez você perca esse código. Então, se você perder esse código, você pode acessar, abrir no gerenciador de eventos. Só que antes de eu falar sobre abrir no gerenciador de eventos, é importante dizer o seguinte: quando você cria um negócio aqui, né, quando você cria um negócio dentro da ABM, você vai ter a possibilidade de criar suas contas de anúncios, né? Você precisa fazer um processo de aquecimento de conta. Depois que você faz o primeiro pagamento ao Facebook, ele vai liberar mais contas de anúncios para você. E aí, o que você deve fazer? Uma vez que você cria o seu Pixel aqui, você deve vir aqui em adicionar ativos. E aí você deve selecionar aqui as contas de anúncio, né? Então, as contas de anúncio que você cria, elas vão aparecer aqui. Então, você deve selecioná-las aqui e clicar em adicionar. Por quê? Para que você consiga, vou colocar aqui só nessa 03 que é a que a gente vai testar, para que você consiga utilizar esse pixel nessa conta de anúncio. Então, se você não vier aqui e adicionar ativos e relacionar esse pixel com as suas contas de anúncio, você não vai conseguir enxergar esse pixel na hora de você criar o seu anúncio. Você não consegue trabalhar com ele. Então, é importante, criou ele, aqui nas configurações de negócio, você vem aqui em adicionar ativos e você adiciona nas contas de anúncios, né? Eu vou adicionar só nessa 03 que a gente vai utilizar, mas você pode adicionar em todas de boa, beleza? Bom, então eu vou clicar agora aqui em abrir no gerenciador de eventos. Então note que eu estou aqui em fontes de dados, pixels, abrir no gerenciador de eventos, e aí a gente acessa uma área aqui que é fora do negócio, né? Fora da ABM. Gerenciador de anúncios também é fora da ABM, embora exista essa integração, onde a gente tem aqui todos os pixels, né? E um desses pixels é exatamente esse aqui, que é o Pixel 04 Live Academy Test. Você vê que a gente acabou de fazer a configuração, mas ele ainda não recebeu nenhuma atividade aqui ainda, né? É muito importante que você se atente a isso, ó. Então, tem que clicar aqui no pixel e aqui, em adicionar eventos, você tem aqui, por exemplo, de um novo site. E aí você tem aqui adicionar código manualmente, código do Pixel ao site. Quando você clica em instalar código manualmente, você vai poder copiar novamente aqui, ó. Então, se você perdeu esse código e não conseguiu copiar, é só você acessar aqui fontes de dados, como eu já mostrei. Simples, você pode vir no menu e gerenciador de eventos. Quando você vem no menu gerenciador de eventos, você vê aqui todos os pixels que você criou. A diferença é que você não vê dessa forma aqui, você não vê dentro do negócio, né? Você vê por fora do negócio, dentro da área específica que é fontes de dados. Aí os pixels vão aparecer aqui, você seleciona o seu, acredito que talvez você tenha criado apenas um e já é o suficiente. Aí você vem aqui embaixo, adicionar eventos, e aí você tem aqui de um novo site, instalar o código manualmente, você copia. Copiou aqui? Já copiou. E aí você pode vir e colar aqui no snippet, tá? Apenas mostrando para você. Beleza? Muito bem. Então, nós já temos o pixel no site, resolvido. Já fizemos a verificação do domínio, resolvido. Mostrei como é que você faz isso, embora eu já estivesse com o domínio verificado para poder adiantar aqui, né? Já verificamos aqui com o Pixel Helper, então o pixel está funcionando aqui de boa. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos agora integrar esse pixel aqui
com o nosso produto na Hotmart. Então lembra que eu deixei aberto ali? Né? Nós fomos lá no produto, clicamos em ferramentas, né? Pixel de... agora eu me perdi, peraí. Pixel de rastreamento, ok. Ferramentas, pixel de rastreamento. E aí você tem aqui Facebook. E aí ele vai pedir aqui o ID do pixel. E é muito simples, ó. O pixel ele tem a identificação, tá vendo? Então basta você pegar aqui, você copiar essa identificação. E aí você coloca a identificação aqui. Continuar. E aí ele pergunta quais são os eventos que você deseja receber. Olha que interessante. Na aula teórica, se você assistiu a aula teórica, eu falei que existem alguns eventos que são eventos muito comuns em processos de compra, como visitas no checkout. Esse visitas no checkout aqui é o Initiate Checkout. E você tem conversão de vendas, que é o Purchase. Né? Então você tem o Initiate Checkout e o Purchase. São dois eventos que a gente tem que receber para poder otimizar, para poder trazer pessoas com maior probabilidade de comprar, para a gente conseguir criar públicos de exclusão. Isso é assunto para uma outra aula, mas, por exemplo, para poder criar um público de pessoas que compraram, para que elas não continuem vendo os nossos anúncios. Porque se ela comprou, ela não precisa visualizar mais os anúncios, a gente não precisa gastar dinheiro com uma pessoa que já comprou, depende, obviamente, do produto, do serviço, enfim. Mas, via de regra, a gente não continua exibindo anúncios para quem já comprou. Né? A gente tem algumas configurações avançadas aqui, também é um assunto para uma outra aula, isso aqui é bem polêmico, mas eu sugiro que você não mexa nessas opções. Receba aqui todos os meios de pagamento e também o valor real da venda. Né? Tem gente que gosta de trabalhar as configurações aqui por conta da possibilidade de você otimizar a recepção dessas ativações no Pixel de pessoas que só pagam com cartão de crédito, com valores específicos. Né? Então é um pouco polêmico porque eu tenho uma opinião formada sobre isso, baseado nos testes que eu sempre fiz. Uma outra aula eu vou tratar mais sobre essas opções aqui, beleza? Então assim, visitas em checkout, conversões de venda, continuar. E aqui vai entrar uma novidade na Hotmart, que já não é tão novidade assim, que também é uma preocupação da Hotmart, né? Na verdade, é uma configuração da Hotmart por conta também das mudanças, né? Das novas políticas do iOS 14, né? Que inclusive ele alerta aqui. Né? Então, assim, você só vai conseguir seguir daqui se você tiver feito todos esses passos. Verificado o seu domínio, né? Então você tem que verificar o domínio, você tem que criar o Pixel, instalar o Pixel no seu site, conferir se o Pixel está no seu site de boa, e aí sim você vai conseguir seguir daqui para frente, beleza? Seguir daqui para frente talvez seja até redundante, né? Seguir, você não vai conseguir seguir se você não fizer tudo isso, beleza? Então, ó, quando a gente clica em sim, ele vai pedir aqui o domínio, né? E aí o domínio, ele você não deve colocar o protocolo, HTTP, HTTPS, nada, é daqui para lá. Né? Então, ó, liveacademy.tk, que é um domínio... Esse aqui é uma página de venda teste, é um domínio teste, não é esse que a gente utiliza. Então, eu estou utilizando aqui apenas para essa aula aqui. A gente copia o domínio e coloca o domínio aqui. Ó. Quando você coloca o seu domínio aqui, fica só tomando cuidado aqui com relação ao espaço. Ó. Antes e depois, não pode ter espaço. Quando você coloca o domínio aqui, você vê que ele já te dá aqui algumas instruções. Quais são essas instruções? Ele fala o seguinte, ó, no seu provedor de domínio, vai em configurações de DNS, configure o CNAME, pixel. E aí aqui vai estar aparecendo o domínio que você colocou aqui em cima, né? Apontando para pixel.hotmart.com. E aqui é o seguinte, se você não sabe fazer isso, o que você vai fazer? Você vai abrir um chamado no seu provedor de hospedagem, né? No seu host, onde o seu site está hospedado, ou onde você registrou o seu domínio, para você solicitar que eles façam essa configuração. Então, você vai chegar para eles, eu quero que vocês façam essa configuração do CNAME tal, apontando para tal. Né? Obviamente que isso aqui ele vai mudar de acordo com o domínio que você coloca aqui. Você vai ter que colocar o seu domínio aqui, ele vai mudar aqui. Né? Por que eu tenho que falar isso? Porque um aluno meu me mandou um pitch dizendo que não estava conseguindo fazer, e quando eu vi ele estava utilizando aqui, colocando exatamente o que eu coloquei na aula. Então não deve ser exatamente o que eu coloquei na aula, vai ser o seu domínio aqui, beleza? Então aqui, ó, se você sabe fazer essa configuração, mais tranquilo. E por que vai depender se você vai falar com a empresa onde você hospedou o seu site ou onde você registrou o domínio? Porque depende. Por exemplo, se você registrou o seu domínio no registro.br, uma configuração que você faz lá pode ser que seja no host, né, na empresa de hospedagem, que essa configuração tenha que ser feita. Então vai depender muito. Né? Então se você não sabe fazer isso, cara, o que eu sugiro é converse lá com o suporte do seu host ou no chat.
fale para eles fazerem essa configuração. Isso aqui é muito simples de fazer. Então, eles vão fazer isso rapidamente para você. Abra um chamado. Primeiro, verifique. Eu quero fazer essa configuração de CNAME. É com vocês que eu faço? Né? Você pode verificar e se for com vocês, eu quero que vocês façam essa configuração. E aí eles vão fazer essa configuração. Né? Eu utilizo aqui uma empresa que para mim é, sem exagero, uma das melhores empresas de hospedagem que eu já trabalhei na minha vida, de tão fácil que é a Hosttool. Né? Aqui na descrição eu coloquei um link, clicando lá nesse link você vai conseguir criar a sua conta e fazer um teste por até 2 meses. Se você utilizar ali o plano mais básico deles, né? Você consegue instalar o WordPress aqui, com um clique, né? E você consegue instalar o WordPress, outras plataformas de e-commerce, enfim. Você consegue usar até 2 meses de graça, né? Então, aqui na Hosttool é tão simples, cara, porque você vem aqui, eu estou aqui já no domínio, né? Que é o nosso domínio teste. Aqui em domínio, você vê que nós temos aqui editor de DNS. E aí, como que eu faço essa configuração aqui? Eu já fiz essa configuração, então essa configuração já está aparecendo aqui embaixo. Ó. Mas como que se faz? Né? Então você vem aqui em domínio, depois editor de DNS, aí você tem aqui adicionar registro. Tem que ser um registro CNAME, porque ele está pedindo aqui para você fazer a configuração do registro CNAME. Então, registro CNAME. Aí qual é o nome? O nome vai ser Pixel. E qual é o valor do registro? Aí o valor do registro é pixel.hotmart.com. Somente isso. Então a gente configura dessa forma. Aqui a gente coloca o nome, que é o Pixel, e aqui o valor do registro vai ser pixel.hotmart.com. Ok? Então é assim que funciona. Aí você vai clicar em salvar, mas eu já criei esse registro aqui. Tem que ser um registro CNAME, tá? Fica atento a isso, ok? Então eu já fiz essa configuração. Quando você faz essa configuração, depois de você ter configurado isso daqui, você vai ter que vir aqui embaixo em verificar CNAME. E aí entram alguns detalhes importantes. A primeira coisa é que, quando essa configuração é feita, ela pode demorar porque existe uma propagação. Né? Então ele precisa propagar esse subdomínio, essa configuração CNAME aqui, ela precisa propagar. Também não vou entrar em detalhes muito técnicos a respeito disso, mas isso pode demorar até 48 horas, mas geralmente isso é rápido. Então, se você não souber fazer essa configuração de CNAME, o seu host fizer, ou a empresa onde você registrou o domínio fizer, você já pode refazer esse processo aqui e clicar em verificar o CNAME para ver se vai dar bom. Se ele aparecer um erro aqui, então você tem que esperar um pouco mais. Com esse prazo aí de 40 até 72 horas, na verdade é o prazo máximo, mas para ser sincero, nunca demorou tanto para mim. Por exemplo, eu já fiz com antecedência isso aqui para poder ser mais rápido, então para mim demoraram, sei lá, 10 horas mais ou menos. E até demorou um pouco, porque geralmente é mais rápido. Em outros casos, foi instantâneo. Fiz a configuração aqui do CNAME no host, né, que é a empresa de hospedagem, e aí depois a gente vem aqui em verificar o CNAME. Lembrando que você só vai conseguir fazer isso se antes você fizer a verificação do domínio lá nas configurações do negócio, beleza? Como eu já fiz essa configuração aqui no host, né, o apontamento do CNAME, quando eu clico em verificar CNAME, você vai ver que ele vai dar aqui, deu bom. Então aqui já está tudo certo. Quando você faz isso, ele vai iniciar a criação do certificado. Então pode demorar mais um pouquinho. Ele diz aqui que vai demorar até 8 horas, mas geralmente é bem rápido. Você pode clicar em verificar certificado. No nosso caso aqui já está verificado, porque eu já tinha feito previamente. Mas se for dando erro, você tem que esperar um pouco, desde que as configurações estejam corretamente feitas. Uma informação importante é que quando você for abrir um chamado no seu host, né, na empresa de hospedagem, onde o seu site está hospedado, ou no registro de domínio, na empresa onde você registrou o domínio, deixe bem claro que a entrada é uma entrada CNAME, que essa configuração tem que ser uma configuração CNAME. Por quê? Porque já teve aluno meu abrindo chamado no host e os caras faziam uma configuração TXT por erro deles lá, e aí demorava mais, eles tinham que remover aquela configuração e fazer a configuração certa no CNAME, beleza? Então você vê que no meu caso aqui já deu bom, né? Inclusive, eu vou para cá para não te atrapalhar. Então você vê que ficou tudo certo aqui, você pode clicar aqui em otimização ativada. Então, verificação CNAME ok, verificação certificado ok, otimização ativada e vou clicar em concluir. Então aqui ficou bem claro que já está tudo certo. CNAME verificado, certificado verificado, otimização ativada. Então tá de boa, ok? Então o Pixel ele já está integrado com a Hotmart. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer um teste de compra para a gente poder mandar essas ativações desses 2 eventos, que é o do início de finalização de compra e que é o de compra realizada. Como que a gente faz isso? Bom, se eu acessar aqui esse produto, aqui na Hotmart, você tem aqui Hotlinks.
Então aqui em Hotlinks eu tenho aqui, ó, cadê? Página de pagamento, tá vendo? Eu tenho até a página de pagamento personalizada aqui. Vou clicar aqui, vou acessar aqui numa nova aba e vou acessar essa página de pagamento. A primeira, e a gente entra aqui no checkout desse produto aqui, desse infoproduto. A primeira coisa que eu vou verificar vai ser se o Pixel ele de fato está integrado aqui nesse checkout. Porque se nós integramos o Pixel com a Hotmart, ele tem que aparecer, eles têm que estar aqui. Como que a gente verifica? Novamente o Pixel Helper, olha aqui em cima. Inclusive já deu para ver que ele está funcionando de boa. Inclusive você consegue ver o evento de início de finalização de compra, ó, o Initiate Checkout. Aqui eu já tenho a comprovação de que o meu Pixel, olha aqui o seu Pixel aqui, ó, o 04, né? Então, ó, aqui, ó, o 04, certinho. Você vê que ele tem o final 296, e aí quando você vem para cá, você consegue ver que ele está direitinho aqui, ó, 296. Então ele já ativou aqui o Initiate Account. Então eu preciso fazer uma compra teste. Então eu vou fazer uma compra teste aqui. E agora a gente vai para a página de sucesso. Então vamos aguardar aqui a página de sucesso para eu poder verificar se na página de sucesso também tem um evento, que é o evento de Purchase. Então, ó, ele carregou aqui a página de sucesso da compra. Quando eu venho aqui no Pixel Helper, olha o Purchase aqui, check, tá tudo certo. Então o Pixel ele já está integrado com esse produto aqui na Hotmart e nós já temos esses dois eventos importantes, que é o início de finalização de compra, que é o Initiate Account, e já temos o Purchase. Então, a partir do momento que a gente já faz essa integração e já faz esse teste aqui, a gente agora tem que voltar aqui para a fonte de dados, né? Felipe, me perdi. Vem aqui no menu, gerenciador de eventos, e aí você tem aqui o Pixel, e eu preciso observar esses dois eventos aqui. Eles têm que aparecer aqui para a gente fazer uma outra coisa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aguardar alguns minutos. Por quê? Porque esses dois eventos, como eu fiz uma compra de teste, eles já vão aparecer aqui. Só que não é tão rápido. Eu vou até atualizar aqui por uma questão de desencargo de consciência, mas não vai aparecer. Acredito que não apareça. Pode aparecer. Muito raro ser tão rápido assim. Podem demorar alguns minutos, né? Então você aguarde, depois de você fazer essa compra teste, eu vou aguardar até que esses dois eventos eles apareçam aqui para a gente poder fazer a etapa final da configuração, que é extremamente importante, ok? Então eu vou aguardar alguns minutos e depois eu vou dizer para você. Para você vai ser rápido, né? No estalo de dedos eu vou falar para você quanto tempo demorou, ok? Então, para mim aqui, mais ou menos uns 15 minutinhos, e aí, obviamente, você tem que atualizar aqui a página, né? E aí você vê que nós já temos aqui os eventos, né? A gente tem um Page View, mas a gente tem os dois eventos aqui, que é o início de finalização de compra, né? Que é o Initiate Checkout, e que é o Purchase, né? Então, esses dois eventos aqui, eles só vão aparecer aqui se você fizer o teste de compra, né? Você tem que fazer o teste de compra. Ah, Felipe, eu fiz o teste de compra e não apareceu ainda. Então, espera um pouquinho mais, faz mais um teste de compra, mas ele vai aparecer de boa, né? Importante é que se você tiver mais de um pixel, você tem que estar no pixel que você está configurando lá na Hotmart, né? Muito bem, então a partir do momento que eles aparecem aqui, agora a gente tem que ir para a etapa final, que é utilizar um recurso do Facebook Ads, que é a mensuração de eventos agregados. Então o que esse recurso aqui faz? Ele faz a atribuição do domínio que a gente verificou, né? Então, por isso que é importante você fazer a verificação do domínio. Então, você tem que verificar o domínio aqui, até porque se você não verificar o domínio, você sequer vai conseguir fazer a configuração na Hotmart. Então, a gente faz a verificação do domínio e agora a gente tem que atribuir esse domínio a esses eventos aqui, né? E os eventos, eles têm as suas importâncias, né? A sua ordem de importância. Então, por exemplo, na maioria dos casos, a compra é o que tem mais importância. E antes da compra, o que vem? É o início da compra. Se você tem o e-commerce, por exemplo, você tem ali sempre uma escadinha, né? Que é a compra, que é o início da compra, que é a adição ao carrinho, que é um outro evento que você cria se você tem um e-commerce, mas aí o processo de criar esse evento ele é diferente, então é um assunto para uma outra aula específica para Pixel, para e-commerce.
Aqui na Hotmart você trabalha só com esses dois eventos aqui, que é o Initiate Checkout e o Purchase, né? Que é o início e finalização de compra e compra, né? Mas às vezes, no teu negócio, por exemplo, pode ser que não seja a compra o evento que é o mais importante, pode ser um lead. Então, por exemplo, se você fecha a venda conversando com o usuário no WhatsApp ou recebe um orçamento, então você não tem um processo de compra. Então, o lead ele acaba sendo um evento de maior importância, né? E pode ser um lead criado a partir de uma conversão personalizada, por exemplo. Então, a questão é que aqui, para poder finalizar aqui, a gente precisa atribuir esses dois eventos aqui com o domínio. Então, a gente clica aqui em mensuração de eventos agregados. Então, eu já vou voltar para cá porque eu acho que já não atrapalha mais. E aí a gente clica aqui em configurar eventos da web. E você vê que vão aparecer aqui os domínios, né, que a gente tem verificado aqui no negócio, e um deles é esse domínio que eu verifiquei, que é o liveacademy.tk. Você vê que ele não está atribuído a nenhum evento, né? Então você clica aqui nele, vem em gerenciar eventos. Você vê que as alterações que você faz aqui vão demorar vão levar até 72 horas, né? Então, isso daqui é uma informação importante, então você tem que ficar ligado nisso. Vou clicar em editar. E aí a gente chega aqui nessa tela aqui. Nessa tela, você vê que ele vai permitir a gente criar 8 slots, ou seja, a gente consegue atribuir até 8 eventos com o domínio. Felipe, eu utilizo mais de 8 eventos. Aí você vai ter que fazer uma reanálise sobre as suas estratégias para ver se você consegue, por exemplo, distribuir bem a sua estratégia com algumas ações mais topo de funil, né? Gerando tráfego, vídeo view, né? Porque você vai trabalhar só com 8 eventos no máximo aqui, né? Então eu vou colocar aqui os slots que eu preciso. Então eu preciso aqui de 2 slots, que é o slot de quem comprou e o slot de quem iniciou a compra, que são os 2 eventos que a gente tem, né? E aqui inclusive, você consegue pegar e reordenar aqui, arrastando. Quando você vem aqui, você vê que você vai ter aqui os pixels que você tem configurado. Se você configurou um pixel só vai aparecer ele aqui. Aqui eu tenho alguns, então eu tenho que selecionar aqui esse aqui, que é o que a gente acabou de criar e o que eu estou utilizando, que é o 04, né? E aqui embaixo eu faço a mesma coisa. Se você tem uma conversão personalizada, e, por exemplo, eu citei aqui o exemplo do lead, que pode ser um evento que você vai trabalhar. E aí você tem que selecionar aqui conversão personalizada e vão aparecer aqui as conversões personalizadas que você criou. Okay? Só que no nosso caso aqui a gente vai puxar do Pixel, porque é um evento que a gente está utilizando integrado à Hotmart, que são esses 2 eventos que a gente configurou. Então, quando eu seleciono aqui o Pixel, você vê que ele já aparece aqui, ó, os 2 eventos. Aqui embaixo também a gente tem aqui os 2 eventos. Então eu tenho que configurar esses eventos aqui na ordem de prioridade. Qual é o primeiro aqui que tem maior prioridade? É compra. E qual é o segundo aqui? O segundo é o início da finalização de compra. E por aí vai. Vamos supor que eu tenha também uma estratégia de lead. Aí você pode adicionar um novo slot, ele pode ser o terceiro mais importante, né? Porque na maioria das estratégias a compra é o mais importante de todos, né? E aí você pode ir criando aqui os slots de acordo com a quantidade de eventos que você tem, né? Também é assunto para outra aula específica falando só sobre isso. A questão é que isso aqui já é o necessário para você já tirar nota 10. Então você já fez todo o processo, todos os processos importantes. Você fez a verificação do domínio, instalou o Pixel no site, conferiu para ver se está tudo certo, integrou o Pixel com a Hotmart, criou uma compra teste para poder trazer esses 2 eventos aqui para o gerenciador de eventos, trouxe esses eventos, eles passaram a aparecer aqui, aí a gente vem aqui nas configurações de eventos da web para poder fazer exatamente essa atribuição ao domínio que está verificado. Então você vê que é assim que a gente finaliza a configuração. Então, ó, uma vez que você já coloca aqui os pixels e os eventos, né, na ordem, a gente vai clicar em enviar. Sim, concordo. Confirmo essa alteração. Entendo que devo esperar 72 horas para poder alterar esses eventos novamente, ou seja, ele pode bloquear aqui e não permitir você editar mais, né, esses eventos, né? Vou clicar em aplicar e somente isso. E aí você vê que agora, ó, esse domínio aqui ele tem 2 eventos, que são 2 eventos atribuídos ao domínio. Se eu clicar aqui em gerenciar eventos, editar, você vê que nesse caso aqui a gente até consegue ter acesso, né? Então, em alguns casos ele sequer vai deixar você editar, né? Então, esse aqui já é o processo que você tem que fazer para poder conseguir integrar o Pixel na Hotmart. Se você estiver utilizando Eduz, Monetize, geralmente o processo ele é o mesmo, né? Então, independente da plataforma, você vai
ter que fazer esse processo tudo aqui. Existem as diferenças, que são diferenças relacionadas às plataformas, né? Então, quando a gente volta aqui em fontes de dados, né, e sempre com cuidado de estar selecionando aqui o pixel, porque você pode ter mais de um pixel, aqui em API de conversão você volta a visualizar aqui os eventos, né, que é o início de finalização de compra, compra. Então a gente já fez todas as configurações extremamente importantes para que você consiga trabalhar bem utilizando a Hotmart com o pixel integrado, recebendo as ativações. Agora você vai conseguir criar anúncio de remarketing para quem iniciou a compra e não finalizou a compra. Você vai conseguir criar o seu público de exclusão de quem já comprou. Você vai conseguir trabalhar a otimização com base nos eventos que você quer, como compra, por exemplo. O serviço está todo finalizado aqui, ok? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula aqui, dividida em uma parte teórica e parte prática. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo aqui que é extremamente importante. E se você quiser aprender mais sobre Facebook Ads, você clica aqui na descrição no meu curso Rocket Ads, onde eu ensino a vender todos os dias no Facebook e no Instagram. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!